Olá, amigos do nosso canal, estamos aqui para mais uma atualização. Ok, hoje a gente vai falar de uma história de cura e superação através da fé. Não percam este vídeo. Então, gente, essa história que eu vou contar hoje é uma história muito bacana de cura da minha mãe. É uma história que é bastante interessante para fortalecer a tua fé. Você que muitas das vezes já tentou tem alguém doente na sua família e já tentou de todo jeito, né, encontrar alguma forma de fazer alguma coisa por quem você ama, por quem você gosta. Então, essa história é para você mesmo. Então, gente, a minha mãe, ela há muitos anos que já tem a saúde muito frágil. E ela operou safena, teve AVC, e depois começou a ter osteoporose e ficou muito ruim das pernas, não conseguia andar praticamente. E ano passado ela pegou uma anemia hemolítica autoimune, que estava o sistema imunológico da mamãe estava, digamos assim, destruindo as hemácias, e era uma coisa que não tem cura, né? E mamãe praticamente já não estava mais conseguindo andar, era uma situação muito difícil, mas eu, em momento algum, me desesperei, porque eu sei o poder que tem a fé, eu sei o poder que tem. E tudo está acontecendo, tudo acontece na nossa vida pela permissão divina, né? Então, ano passado, eu estava às voltas com esse problema da mamãe, que ela foi inclusive internada no hospital, teve que fazer transfusão de sangue por falta de hemácias, por uma taxa muito pequena de hemácias. Então, por conta disso, eu fiquei às voltas com isso. E eu sou cristão desde pequeno, desde criança, né? Mas eu adotei uma segunda religião na minha vida, que é o budismo. Então eu sou um cristão budista. Hein? Vai entender uma coisa dessas, né, gente? Então eu apelo para Cristo, apelo para Buda. Para mim eles são a expressão do mesmo ser. Então há muito tempo de uns anos para cá, ou de uns tempos para cá, que eu venho, né, me debruçando sobre as escrituras sagradas budistas. E ano passado, com a enfermidade da mamãe, eu estava mais do que nunca procurando entender o Dharma, o Buda Dharma, né? E então eu comecei a fazer práticas de meditação dentro do budismo, né? E estava utilizando uma prática chamada Lanrin, que você faz oferendas aos Budas, e também ao Buda Shakyamuni, né, que você faz a oferenda a ele, e depois em seguida você faz a meditação. Mas isso é bem resumido. Tem toda uma prática, uma sadhana, né, que você faz, né, que deve ser feita especialmente de forma diária, né. E ano passado eu estava muito devoto mesmo, me agarrei em Buda, me agarrei em Deus, me agarrei em Cristo, né. Então, né, assim, de posse disso, eu tive um sonho lúcido. E depois eu percebi que esse sonho lúcido tinha relação com a enfermidade da mamãe, e era uma forma que a espiritualidade, que os mestres, que os budas, que os santos estavam me ensinando, né, um procedimento que eu deveria fazer para a mamãe ficar curada, porque muito provavelmente essas enfermidades, elas são kármicas, né, gente? Então o sonho foi o seguinte: eu estava num determinado recinto, num determinado quarto, né, uma espécie de um quarto que eu nunca vi, com uma decoração e coisas que eu nunca vi na minha vida, mas me era muito familiar. E nesse recinto havia uma cidade em miniatura, né? Foi um sonho lúcido, eu estava perfeitamente lúcido de tudo que estava acontecendo. Não foi um sonho comum, foi um sonho que me passou uma instrução que vocês vão entender. Então estava lá, né, aquela cidade em miniatura, parecia até um Forte Apache, daqueles de brinquedo, né? E havia do lado dessa fortaleza, né, dessa cidadela fortificada em miniatura, né, havia uns cavaleiros, como se fossem uns bonequinhos montados em cavalo, e eles estavam em fileiras de 4, né? Então na frente tinha a primeira fileira de 4 cavaleiros, atrás 4, mais atrás 4, de 4 em 4, né? Eu não sei quantas fileiras tinha, não sei quantos eram,
Não sei se eram 16, não sei se eram 24, não sei quantas filas de 4 cavaleiros haviam ali. E tinha um livro, aparecia também um livro, que ao mesmo tempo que eu nunca vi aquele livro na minha vida, era muito familiar. Eu não sei se o livro era familiar só no estado de consciência em que eu estava. E provavelmente eu acessei algum nível de memória também que não está presente no nível, digamos assim, quando eu estou desperto ou em estado manifesto, mas apenas em outros níveis, outras camadas da minha memória. Mas eu nunca tinha visto aquele livro, ele apareceu para mim assim, diante de mim, e ao mesmo tempo que ele era familiar, como eu falei, eu nunca vi aquele livro em toda a minha vida, né? Então, foi uma coisa muito interessante. E aquele livro era todo ilustrado. E ele contava, pelo que eu entendi, até onde eu posso me lembrar, aquele livro contava a história dos cavaleiros que estavam ali. E eu comecei a perceber que aquilo eram como se fossem ícones, né? Como se fossem deidades, como se aquilo fosse um altarzinho, né? Um altar com uma cidade em miniatura, né? E eu achei aquilo interessante. E uma voz falava assim para mim: quando a lua estiver aparecendo plena ou cheia no céu, né? Aí começou a falar coisas que eu não me lembro, não me recordo, né? Tinham ideias ali que estavam para além assim do que eu posso compreender no estado de consciência que eu estou agora, né? Tinha muita informação compactada ali, né? E uma outra coisa também é que logo que terminou essa visão, eu vi as vasilhinhas que eu ofereço a Buda, porque eu tenho um altarzinho aqui em casa, é esse altar aqui atrás, como vocês podem ver, e eu ofereço, não sei se vai dar para ver, né? 7 vasilhinhas. Deixa eu ver se eu consigo focalizar. Opa, que aqui tá tudo ao contrário. Ah, aqui assim. Tá vendo aquelas 7 vasilhinhas de barro? Ali é uma estátua de Buda e eu ofereço aquelas 7 vasilhinhas. Elas estão emborcadas porque eu não estou usando agora, né? E são 7 vasilhas de água que eu ofereço a Buda Shakyamuni, e eu ofereço também aos outros Budas, né? Que é um ritual do Lanrim, né? É uma prática ritualística tibetana que você oferece aos Budas. Uma oferenda de água, como se fosse as 7 coisas que você vai. A água ele representa 7 coisas, mas são simbólicas, né? Água de beber, água de lavar, como se fosse incenso, flores, né? Cada uma das 7 vasilhas representa uma dessas coisas: música, flores, comida, torma no caso, né? Que eles chamam água de beber, água de lavar, perfume. Então, tudo isso está sendo representado naqueles 7 potinhos de água. E eu ofereço também 7 potinhos, né, para o Buda da Sabedoria, né, que é o Manjushri, Buda Manjushri, do qual eu tenho uma iniciação tântrica dele, né? Então, nesse sonho apareceram, não exatamente essas, mas as 7 vasilhinhas que eu usava antes, que eram de louça, menorzinha. Apareceram no final desse sonho lúcido as 7 vasilhinhas que eu ofereço a Buda, que no final eram 8, né? Porque. Peraí, só um instante. Porque tem uma variação do ritual que você oferece 8, né? Depende da tradição em que você segue. Mas ali apareceram 8 porque quando eu comprei as vasilhinhas vieram 8, uma de sobra, né? Ou dependendo do tipo de ritual que você vai usar, se vai usar 7 ou 8. Aí apareceram as 8 que eu ofereço a Buda, as 8 que eu ofereço a Manjushri, e tinham 8 que apareceram assim, né? Que eu não entendi exatamente para quem que né? Eu sei que as vasilhas, elas se confundiam com os cavaleiros que estavam em fileira de 4, né? E aparecer assim, eu sei que as vasilhas que eu ofereço a Buda, elas se confundiam com o próprio ser de Buda. As vasilhas que eu oferecia a Manjushri se confundiam com o próprio ser de Manjushri. E as vasilhas que apareceram, as outras 8, era um jogo de 3 jogos de 8 vasilhas, né? As últimas que apareceram ali, né, eu não entendi para quem que era, mas elas se confundiam com os cavaleiros, né? Então, depois que eu acordei desse sonho, que eu, nas minhas meditações, nas minhas devocionais, que eu faço sempre, que eu fazia ano passado, quando eu estava com a mente calada, é que eu comecei a perceber que aquilo era um ritual que eu tinha que fazer toda a lua cheia, né?
a esses cavaleiros. Mas quem eram esses cavaleiros? Eu tinha assim, me foi comunicado que tinha a ver como uma coisa que eu tinha que fazer para minha mãe ficar curada, né? Então eu percebi que aquelas 8 vasilhinhas, que no caso eu usaria 7, que sobraram, era para esses vários cavaleiros que apareceram naqueles bonequinhos que eram representados por aqueles bonecos que estavam montando cavalos, né? Então eu guardei isso no meu coração. Aí outro dia assim, né? Num dia qualquer assim, eu cheguei, eu tô a fim de ler um sutra budista, algum livro sagrado budista. Aí eu tinha baixado um monte de sutras, livros sagrados budistas, né, pela internet, e um deles, que é chamado Sutra Dharani, né, eu olhei aquilo que eu tinha baixado já há um tempo e estava ali no meu computador. Vou ler isso daqui. Aí eu abri o arquivo, né, gente? Eu vou colocar esse sutra na descrição desse vídeo, o link que dá para vocês fazerem o download gratuito. A capa dele é assim, viu? Tem uma estátua de Buda. Aí vem escrito assim: Sutra Dharani da Grande Compaixão, que é a revelação de um Dharani. O Dharani, para quem não sabe, é um mantra muito grande, né? Então, quando você tem um mantra muito grande, ele é chamado Dharani. Dharani é uma palavra sânscrita que pode ser traduzida por encantamento, né? Então esse sutra é a revelação de um grande Dharani que é dedicado ao Buda da Compaixão, Avalokitesvara, né? Avalokitesvara, isso mesmo, é o Buda da Compaixão, e é o Avalokitesvara de 1000 braços, né? E aí eu vi esse Dharani, esse mantra maravilhoso. Aí eu comecei a ler esse sutra, né? E eu vi assim que era uma coisa muito poderosa, era uma revelação muito poderosa. O livro, já resumindo assim, começa assim, toda a assembleia dos Budas e dos seres sagrados se reunindo num lugar lá na terra pura dos Budas, né? Porque Avalokitesvara ia revelar um Dharani, um mantra poderosíssimo que ia abalar as estruturas do cosmos, né? Aí, num dado momento, assim, eu comecei a entender. Eu fui lendo, fui prosseguindo na leitura. Aí eu me deparei com a seguinte passagem que está aqui na página 27, né, que é muito interessante de eu compartilhar com vocês. Eu vou ler só esse trechinho aqui, né? O Gata dos detentores do mantra. Aqui vai falar qual é o poder que se adquire quando você recita esse Dharani, esse mantra, todo dia, né? De forma ritualística. O sutra vai ensinar como é que você usa esse Dharani, né? Então diz assim: então Bodhisattva Avalokitesvara disse um Gata: eu ordenarei, olha só o que ele vai falar sobre o que vai ser atraído de bom para os praticantes desse Dharani. Ordenarei cavaleiros das marcas secretas do diamante, o Shusma Kundalin, a Ankusa e o poderoso cavaleiro Shankara dos 8 clãs. Olha só. 4. Ordenarei a Ushusma, Kundalin, a Ankusa e ao poderoso cavaleiro Shankara. 4. Aguardarem os detentores do mantra constantemente. Ordenarei Mahesvaras, Narayana, Kumbhiraba e Kapila. 4. Aguardarem os detentores do mantra secreto. Ordenarei Pajis, Sahasrakas, Shedubs e Kimnaras, perfeitos e virtuosos. Gente, aqui esses nomes são sânscritos, são estrangeiros. Sempre em grupos de 4, igual aquela visão que eu tive no meu sonho lúcido. Aguardarem os detentores do mantra. Olha só, mais 4. Ordenarei a Sahamahoras, Kumbandas, Katabutanas e Banjras. 4. Aguardarem os detentores do mantra constantemente. Aí aqui vai falar de outros seres sagrados, né? Ordenarei reis Biparaga e Vitasahara Moral, né? Antes ele falou de 4 grupos de 4 cavaleiros, né? Aguardarem os detentores do mantra. Aí vai falando de um monte de seres, ao rei Brahma Sambra, ordenarei. Aí vai falar no final ele vai falar assim,
né? Vai falar do rei dragão, vai falar de vários seres, né? Os Asuras, Gandharvas, Karunas, Kimnaras, Moharagas, né? E todos aqueles seres sagrados. Ordenarei aos deuses da água, do fogo, trovão, relâmpago, né? Então aí ele vai falar uma multidão de seres, né? Da demonologia e da angelologia, né? Do budismo tântrico tibetano e da própria mitologia, né? Budista. Então ele vai ordenar todos esses seres a guardar os detentores desse mantra. Aí que coisa interessante, falou aquele nível, aquela de 4 em 4, igual como eu tive ali. Será que são esses os cavaleiros, aqueles bonecos que apareceram na minha visão, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça, aí eu dou a minha própria interpretação, vocês podem achar que é coisa da minha cabeça, né? Mas e aí o que tem a ver a enfermidade da mamãe, né? O que esse livro pode ajudar, né, no caso da doença da mamãe, né? Então, aí eu continuei a leitura desse sutra, né? E eu me deparei com essa parte que eu vou ler para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Sobre a pacificação da família. Tem muitas coisas que falam para várias situações da vida, mas essa aqui era para mim. Olha só o que estava escrito mais adiante no texto. Se alguém de uma família contrai uma doença grave, ou se centenas de monstros aparecem, ou se fantasmas, espíritos e demônios dilapidam e destroem a família, ou se alguns vilões difamam a família e conspiram para prejudicá-la, ou se os membros da família estão em desarmonia, eles devem estabelecer um mandala altar, mandala no budismo quer dizer altar, diante de uma estátua do Bodhisattva Avalokitesvara, das 1000 mãos e 1000 olhos, recitar o nome de Bodhisattva Avalokitesvara com seu mais profundo coração e recitar esse Dharani 1000 vezes. Então todos aqueles infortúnios desaparecerão e a família será pacificada para sempre. Então no início falou assim, se alguém de uma família contrai uma doença grave, olha só, então você deve estabelecer um altar para Avalokitesvara. Eu já tinha um altar budista em casa, comprei a estátua de Avalokitesvara, que é aquela que está ali, né? É uma imagem de Avalokitesvara de 1000 braços, né? Vamos ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais, que essa aqui é a minha webcam, né, gente, que eu fico mais à vontade de... Não dá para ver direito. No final eu vou colocar uma estátua dele, uma foto dele, para vocês, né, verem no final desse vídeo, tá? Eu vou colocar uma imagem dele de perto, assim, para vocês verem, tá, gente? Eu estou fazendo esse vídeo praticamente sem edição, digo, para ser uma coisa bem natural. Então, gente, eu vi isso e recitei esse Dharani 1000 vezes. Eu vou recitar uma vez para vocês verem o poder que tem. Eu já postei um vídeo aqui no meu canal falando desse Dharani, tá? E esse livro, o Sutra Dharani, né, o mantra da grande, que revela o mantra da grande compaixão, ele é muito poderoso, é um sutra fantástico, é das mais mágicos que eu já li. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para vocês fazerem, né, o download gratuito desse sutra, que é um dos mais poderosos, né, livros sagrados do budismo, que serve para todos nós, né? Ali não vai falar só para doença na família, vai falar para tudo, né? Vai falar 1000 maneiras de você usar esse Dharani, ensinar como é que você usa, né? E o Dharani é esse, eu vou recitar aqui com bastante reverência, tá? Porque é uma coisa muito poderosa. Nama Ratnatrayaya Namo Aryavalokitesvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Savarabai Sutanatasha Namaskritva Iman Aryavalokitesvararam Dava Namo Narakinti Harya Mahavadasame Savatata Subhanajayam Savasattva Namo Vasattva Namo Vakamavadeto Takjyata Om Avaloki Lokate Kalate Et Harya Mahabodhisattva Sarva Sarva Mala Mala Mahimaharitayam Kuru Kuru Karmam Duru Duru Vajayate Mahavajayate Dara Dara Darini Swaraya Chala Chala Mahmavarmara Muteli Ehi Ehi Shina Shina Arsam Prachari Vashavashan Presaya Huru Huru Mara Huru Huru Hrit Sara Sara Shiri Shiri Suru Suru
Bodhiya Bodhiya, Bodhaya Bodhaya, Maitreya Narakinti, Drishtinapaya Mana Swaha, Sitaya Swaha, Mahasitaya Swaha, Sitayogi Swaraya Swaha, Narakinti Swaha, Marananara Swaha, Shirashama Mukaya Swaha, Savamaha Asitaya Swaha, Chakra Asitaya Swaha, Padmakastaya Swaha, Narakinti Vagaraya Swaha, Mavari Shankaraya Swaha, Namarachnatraya Namo Aryavalokite Swaraya Swaha, Om Sityanto Mantrapadaya Swaha. Bom, esse é o Dharani. No caso, Dharani é um mantra que é maior. E eu tinha que recitar esse Dharani 1000 vezes. Eu demorei uns 4 meses para terminar isso. É muita coisa, tá, gente? Você não consegue terminar isso em muito pouco tempo, dependendo da sua capacidade, né? E sempre fazendo as minhas oferendas, sempre oferecendo flores aos Budas, sempre oferecendo perfume, incenso, tudo de melhor que eu sempre posso oferecer para eles, né? Eu sei que quando eu recitei esse Dharani a 1000ª vez, a minha mãe escutou um grito na sala. Ela foi a única que escutou esse grito, né? A única. E agora eu posso dizer, a minha mãe está completamente curada. Ela não tem mais nenhuma doença autoimune. Ela está conseguindo andar. É como se ela tivesse rejuvenescido 10 anos. Tá? É uma coisa maravilhosa. O que diz aqui sobre esse Dharani poderosíssimo que Avalokiteshvara revelou aquela assembleia de seres sagrados, é uma coisa verdadeira, gente, né? É uma coisa real. O poder que tem, né? Essas palavras sagradas, isso não tem tradução, isso é uma língua, a língua que está sendo dita ali é sânscrito, mas nenhuma pessoa que é altamente conhecedora de sânscrito entende muito bem quais são essas palavras. Elas funcionam tanto pelo sentido quanto pela sonoridade. Aquilo é a língua dos deuses, né? Não é uma língua comum, né? Que está sendo dita assim para nós terráqueos, né? Nós mortais, digo, é isso que eu quis dizer. Então, gente, é uma história realmente, eu tentei resumir, contar o mais rápido possível, né, para que vocês saibam qual é o poder que isso tem. Mamãe ela nunca teve essas coisas, ela estava assim, ouvindo vozes que estavam falando coisas ameaçadoras, ela nunca mais ouviu essas vozes. Eu também cheguei a escutar gritos aqui na casa que não vinham de lugar nenhum. Não, a gente não está escutando mais nada. Na verdade, foi uma coisa espiritual, isso tudo que aconteceu, e eu só tenho que agradecer aos Budas, aos seres sagrados, eu só tenho que agradecer ao Buda Shakyamuni, eu só tenho que agradecer ao Buda Avalokiteshvara, o Buda da compaixão, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva para alguma coisa para vocês, ok, amigos? Até mais! Se gostou, não esquece de dar um joinha no nosso vídeo, ok? E compartilhar também nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Google+, ok, gente? Então até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.